Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo com vocês e estaremos começando hoje o nosso curso de Teoria da Computação. Basicamente, esse curso se divide em duas partes. Linguagens formais e autômatos, que é a primeira parte, onde nós iremos estudar as várias linguagens formais existentes, né? Iremos ver também a classificação de Chomsky dessas linguagens e os seus respectivos autômatos. Então, essas linguagens, basicamente, nós temos um mecanismo de geração, que são as gramáticas, e um mecanismo de reconhecimento, que são os autômatos. Okay? Então, nessa primeira parte da disciplina, nós iremos estudar isso. Na segunda parte, nós iremos estudar a teoria da computabilidade, ou seja, iremos falar sobre problemas decidíveis, problemas indecidíveis, e iremos falar também sobre a questão, né, do problema da parada da máquina de Turing. Ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula aí estudando as linguagens formais e nós iremos começar estudando as gramáticas, que são o mecanismo de geração dessas linguagens, ok? Bom, então vamos começar a nossa aula aqui, nossa primeira aula, né, de teoria da computação, da primeira parte aqui, linguagens formais e autômatos, né, e vamos começar falando inicialmente o que é um alfabeto, né, o que são cadeias, e o que são linguagens, né? Esse conceito de alfabeto, muitas vezes você pode pensar que alfabetos são só letras, né, do alfabeto, por exemplo, A, B, C, D, mas na verdade quando você fala de linguagens formais, tá, o alfabeto ele pode ter outras configurações que nós vamos discutir aqui na aula com vocês. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento, né, das linguagens formais. Né? Então essa teoria das linguagens formais ela foi desenvolvida na década de 1950, né, com o objetivo de criar teorias, né, relacionadas com as linguagens naturais. Né? São linguagens naturais, são linguagens que a gente fala. Né? Então, português é uma linguagem natural, o inglês é uma linguagem natural. Tá? Inclusive, você tem uma subdivisão da inteligência artificial, chamada processamento de linguagem natural, em que você estuda essas linguagens, né, naturais aí, né? Estuda o inglês, estuda o português, tenta criar mecanismos para você compreender a linguagem natural, né? Você tem linguagens de programação, por exemplo, como o Prolog, né, que foram desenvolvidas com o intuito de fazer análise sintática das linguagens naturais. A gente vai falar um pouquinho sobre análise sintática nessa aula, né? E essa questão do entendimento da linguagem natural ela é muito importante. Né? Inclusive você tem o teste de Turing. Né? O que consiste o teste de Turing? Você está numa sala, né, em que você tem dois monitores. Um monitor é um computador falando com você e outro monitor é um ser humano. Né? Se você não consegue distinguir quem é o ser humano e quem é o computador, esse computador, né, a gente diz que ele passou no teste de Turing. Né? O teste de Turing ele vem de um artigo, né, o jogo da imitação, né, que o Alan Turing publicou, né, no início da carreira dele, né, e consiste exatamente nisso, você imitar o comportamento humano. Então, se o robô imita o comportamento humano de tal forma que você não consegue distinguir ele do ser humano, esse robô de conversação, né, ou um robô, num caso mais avançado, como o robô Sofia, por exemplo, estaria passando no teste de Turing. Tá? Então, verificou-se aí que a teoria das linguagens formais ela é importante, tá, para o estudo das linguagens artificiais também. Né? O que são linguagens artificiais? São linguagens de máquina, né, como Pascal, como linguagens de alto nível, né, linguagens como Pascal, C, né, Fortran. Né? Então, essas linguagens são linguagens artificiais, né? Não são linguagens faladas, são linguagens que o computador entende. Tá? E são as linguagens que nós usamos na ciência da computação. Por isso, o estudo das linguagens formais, né, tanto as linguagens naturais quanto as linguagens artificiais, ela é bastante importante para a computação. Tá? Quando se começou a estudar as linguagens formais, se deu mais ênfase na sintaxe da linguagem em si. Né? E não na semântica. O que vem a ser a semântica? É o que a linguagem quer passar de significado para você. Né? Então, quando você fala numa linguagem como C, por exemplo, né, uma linguagem
de computador como C, né? O que vem a ser a semântica da linguagem C? Né? É como essa linguagem seria traduzida para o assembly. Tá? Então, a forma como a linguagem C ela é traduzida para o assembly a gente estuda no curso de compiladores. Né? E essa tradução é justamente, né, feita com, primeiro, uma análise sintática e depois, de acordo com o que essa sintaxe está significando, né, nós temos a semântica, e a semântica vai dizer como aquele trecho de código, aquele trecho de programa, aquele trecho de linguagem vai ser traduzido para a linguagem de máquina. Tá? Mas quando você estuda as linguagens formais, no primeiro momento você não se preocupa com a semântica. Tá? Você se preocupa somente com a sintaxe, somente com a construção sintática, tá? Das cadeias da linguagem. A gente vai falar daqui a pouco o que são cadeias da linguagem. Tá? Então a linguagem, ela é mais fácil, quando você tem uma linguagem formal, é mais fácil você descrever a sintaxe do que descrever a semântica, principalmente em linguagem natural. Linguagem natural, descrever a semântica envolve muita coisa, né? Inclusive envolve informação que você muitas vezes não tem na frase, como informação visual, por exemplo. Né? Então eu me lembro que uma vez a máquina não passou do teste de Turing, né, porque o cara perguntou para a máquina o que era mais parecido com o quê? O número 6 ou o número 9? Né? O número 9 é mais parecido com a letra Q do que o número 6. Então, como essa informação era uma informação visual e fazia parte da semântica da frase, tá? Da pergunta, no caso, para o robô, né? O robô não foi capaz de descobrir, não foi capaz de dizer. Por quê? Porque é uma informação semântica. O robô muitas vezes só entende a sintaxe, né? E ele é raso na semântica. Né? Então, esse programa não passou no teste de Turing justamente por isso. Né? Faltou informação semântica para ele decidir. Tá? E essa questão da decidibilidade a gente vai falar um pouquinho mais adiante no curso. Né? Quer dizer, quando que um problema matemático ele é decidível, quando que ele não é decidível, quando que você tem informação suficiente para resolver um problema e quando que você não tem. Tá? A gente vai falar isso na segunda parte da disciplina e a gente vai falar também sobre o problema da parada da máquina de Turing, tá? O halting problem, ok? Então, a gente começa aqui, né, definindo linguagem. Né? Para definir linguagem, primeiro você precisa definir alfabeto. Né? Definir o que é alfabeto e o que é uma cadeia sobre esse alfabeto. Tá? Um alfabeto ele é um conjunto finito de símbolos, certo? Então, essa é a primeira definição. Tá? Essa disciplina ela tem muita definição, muito teorema, muita prova de teorema. Tá? Então, ela é uma disciplina formal, no sentido que você precisa formalizar as coisas para elas serem aceitas. Tá? Então, a gente define o alfabeto dessa forma. Uma cadeia sobre o alfabeto é uma sequência finita de símbolos do alfabeto justapostos. O que quer dizer justapostos? Um do ladinho do outro. Tá? E o que vem a ser uma linguagem? Né? Uma linguagem, pessoal, basicamente é um conjunto. Tá? Então, todas aquelas operações que você faz sobre um conjunto, você vai fazer também com linguagem. Por quê? Porque a linguagem é conjunto. Tá? Esse conjunto pode ser finito ou pode ser infinito. Tá? Então, uma linguagem é um conjunto de cadeias sobre um alfabeto. Você pega lá várias cadeias sobre o alfabeto. Essas cadeias elas podem não ter nenhum símbolo, no caso da cadeia vazia, que a gente vai falar daqui a pouco. Podem ter um símbolo, podem ter 2, podem ter 3. Né? Podem ter um número finito de símbolos. Né? Geralmente toda cadeia tem um número finito de símbolos. Tá? E a linguagem, o que ela é? A linguagem ela é um conjunto de cadeias. Cada cadeia é composta por um número finito de símbolos do alfabeto. Tá? E a linguagem, uma dada linguagem que você especifica, né, você sempre pode fazer com que ela seja gerada por uma gramática. Tá? Então, a gramática ela é um mecanismo de geração da sua linguagem. Tá? É um mecanismo pelo qual você vai gerar cadeias da sua linguagem. Como assim, professor? Vamos dar exemplos aqui, que os exemplos eles vão falar mais alto, eles vão trazer mais informações para vocês. Né? O primeiro exemplo aqui, vamos falar sobre identificadores. Né? O que são identificadores? Vamos pensar em identificadores de uma linguagem de programação, como, por exemplo, o identificador para nomes de variáveis. Né? Então, vocês aprenderam que um nome de variável ele não pode começar com um número. Né?
Então ele tem que começar com um caractere alfanumérico, e esse caractere não pode ser número. Tá? Então ele pode ser sublinhado, ele pode ser letra minúscula, ele pode ser letra maiúscula do alfabeto, mas ele não pode ser número. E depois você pode ter um conjunto de letras ou números aí. Tá? Mas aqui nós vamos restringir a questão dos identificadores para a gente fazer para a gente projetar uma gramática que gera esses identificadores. Nós vamos fazer com que os identificadores eles tenham no máximo 2 caracteres, né? Normalmente, numa linguagem de programação, os identificadores eles podem ter até 32 caracteres, né? Se tiver mais de 32 caracteres no identificador, você vai considerar só os primeiros 32 caracteres, né? Foi isso que você aprendeu quando você estudou C, por exemplo, tá? Então, para descrever como que esses caracteres eles são gerados, né? Note que a gramática é um mecanismo de geração. Então, para descrever como que esses caracteres eles são gerados, a gente vai utilizar uma gramática, tá? Como é que a gente vai descrever isso daí? Bom, a gente vai dizer, né, a partir dessas regras aqui, tá, chamadas de regras de produção, tá, como que esses identificadores eles são formados? Bom, então o identificador ele não pode ser uma cadeia vazia, ele tem que ter alguma coisa, né? Então o identificador é um caractere inicial, né, ou um caractere inicial seguido por outros caracteres, né? Então, o caractere inicial ele pode ser um sublinhado, ele pode ser uma letra minúscula, né, uma letra minúscula aqui, ele pode ser uma letra maiúscula, tá? E os outros caracteres que seguem o caractere inicial, eles podem ser letras maiúsculas ou minúsculas, então outros caracteres podem ser um caractere inicial, né? Ou ele pode ser números aqui, tá certo? Muito bem. Então, como que isso daí gera, por exemplo, né? Uma cadeia, veja que aqui é uma cadeia, né? Por que ela é uma cadeia? Porque ela é formada sobre os símbolos do alfabeto, né? Quem são os símbolos do meu alfabeto aqui, né? Bom, os símbolos do meu alfabeto são o que a gente chama de caracteres alfanuméricos aqui, né? Então, os caracteres alfanuméricos aqui são símbolos do meu alfabeto, tá? Também chamados de símbolos terminais. A gente tem essa nomenclatura também para os símbolos, tá? Símbolos do alfabeto são sempre terminais. Tá? Então grava isso na sua cabeça. Ó. Símbolos do alfabeto são sempre símbolos terminais. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver que eles terminam a geração de uma cadeia. Tá? Então vamos lá. Então, como é que a gente gera essa cadeia AA? Né? Veja que ela é uma cadeia formada com os símbolos do alfabeto. E é uma justaposição de símbolos do alfabeto. Porque você pegou o A, que é um símbolo do alfabeto, o Azinho, que é um símbolo do alfabeto, justapôs os dois, formou o que a gente chama de cadeia. Tá? Como é que a gente gera essa cadeia, né? Bom, então inicialmente, né, a gente vai fazer com que esse identificador aqui, que a gente chama de símbolo inicial, por que símbolo inicial? Porque ele dá origem à geração da cadeia. Então, todo símbolo que dá origem à geração da cadeia, a gente chama de símbolo inicial. Toda gramática ela vai ter um símbolo que vai iniciar a geração das cadeias. Esse símbolo é chamado de símbolo inicial da gramática. Tá? Então, a gente tem o identificador aqui, ele é o símbolo inicial da gramática, ele vai fazer a geração das cadeias. Essas aqui são as regras de geração, chamadas de regras de produção. Tá? Então, veja que inicialmente a gente vai usar a regra de produção 2 aqui. Ó, tá? Então, ó, eu vou trocar identificador. Então, eu troco o lado esquerdo. Toda regra de produção ela tem um lado esquerdo e ela tem um lado direito. Tá? Então, eu vou trocar o lado esquerdo aqui dessa regra de produção 2 aqui, eu vou trocar pelo lado direito dela. Né? Então aqui ó, eu troco o lado esquerdo, que é identificador, pelo lado direito dessa regra de produção 2. Essa regra de produção é a regra de produção 2. Tá? Então eu vou ter aqui ó, car inicial, outros cars. Tá? Então essa operação aqui de você trocar um símbolo, né? Trocar um símbolo, que a gente chama de símbolo não terminal. Por que não terminal? Porque ele ainda precisa ser expandido. Tá? Ele não termina a cadeia. Tá? Então, veja, a gente vai trocar identificador. Identificador tem uma regra de produção para ele, e identificador aparece do lado esquerdo dessa regra de produção. Eu vou trocar esse identificador pelo lado direito, aplicando essa regra 2 aqui. Bom, então o que eu vou fazer na regra de produção? Né? Eu vou pegar o lado esquerdo da regra de produção e verificar o lado esquerdo, no caso, ele tem um terminal, tá?
ou um conjunto de terminais e não terminais, né? No caso aqui ele só tem um terminal. E eu vou trocar esse terminal pela forma sentencial que ele gera, né? Então, um conjunto de símbolos que não são terminais, ou que podem conter terminais e não terminais, é chamado de forma sentencial. Então, eu vou trocar a forma sentencial do lado direito, que é identificador, aliás, do lado esquerdo, né, que é identificador, vou trocar aqui pela forma sentencial do lado direito. Ó. Então, aqui, o identificador vai ser trocado por car inicial e outros cars aqui, ou seja, eu apliquei a regra de produção 2. Quando eu faço essa aplicação da regra de produção, né, ou seja, eu troco o não terminal do lado esquerdo pelo que ele gera, tá? Então, esse símbolo aqui significa gera, tá? Eu faço o que a gente chama de derivação. Então, a derivação, o que, que é? É a aplicação da regra de produção, tá? Então, a aplicação da regra de produção se chama derivação, tá? Então, eu vou fazer essa operação novamente, né? Então, eu vou trocar car inicial pelo que o car inicial está gerando, né? O que car inicial está gerando, né? Bom, tem várias possibilidades. Então, a gente tem aqui um conjunto de regras de produção para car inicial aqui, tá? Então, esse conjunto de regras de produção aqui, eu vou escolher uma delas, né? No caso, eu vou escolher, tá? O car inicial como sendo o A maiúsculo, né? Então, eu vou trocar car inicial por A maiúsculo usando o conjunto de regras 4 aqui, tá? Então, aqui eu fiz uma derivação também, ó. Troquei car inicial por A, azão, tá? Usando o conjunto de regras 4 aqui, tá? Bom, eu terminei a geração? Não, porque eu tenho um não terminal aqui, ó. Né? Não terminal por quê? Porque ele não termina a cadeia, tá? Então, eu vou trocar aqui outros cars aqui, tá? Pelo que ele gera aqui, no caso, car inicial. Por que o car inicial? Porque eu quero fazer aparecer um azinho aqui, não um número, né? Certo? Se eu quisesse fazer aparecer um número, eu escolheria uma dessas regras aqui, ó. Mas eu quero fazer aparecer o azinho aqui. Então, eu vou utilizar, tá? Car inicial aqui. Então, eu vou trocar outros cars por car inicial aqui usando a regra 5, tá? Então, outros cars foi trocado por car inicial. Isso aqui é uma derivação, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar car inicial por azinho, tá? Então, car inicial vai ser trocado por azinho usando o conjunto de regras 3 aqui. Car inicial é trocado por azinho, ok? Bom, então aí, o que acontece, né? Aí você tem a geração dessa cadeia aqui, tá? Então, veja que a geração, tá? Ela é feita, a geração da cadeia final, né? Que a cadeia final, ela consiste apenas de símbolos terminais, né? Então, símbolos, como eu disse para vocês, né? Símbolos do alfabeto são sempre símbolos terminais. Por quê? Porque eles terminam tudo, né? Então, quando você só tem símbolos terminais, você diz que você terminou a geração da cadeia. Cadeia, a gente entende o quê? Que só tem símbolos terminais. Quando você tem aqui como uma coisa como aqui, né? Por exemplo, ó, um símbolo não terminal e um símbolo terminal, né? A gente diz que isso daqui é uma forma sentencial, tá? Então, aqui, ó, aqui você tem uma forma sentencial levando em outra forma sentencial. Aqui uma forma sentencial levando em outra forma sentencial. Aqui uma forma sentencial levando em outra forma sentencial. E aqui uma forma sentencial levando numa cadeia, tá? Então, cadeia só tem símbolos terminais, tá? Muito bem, então, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar nosso raciocínio. Então, você tem um identificador, você aplicou uma regra de produção, tá? Né? Então, você trocou o identificador pelo que ele gera aqui, né? E aqui a gente tem uma representação gráfica chamada de árvore, tá? Aí você vai trocar car inicial pelo que ele gera, então car inicial gerou A, tá? E depois você vai trocar outros cars pelo que ele gera. Outros cars vai gerar car inicial e car inicial vai gerar azinho, tá? Então veja que as folhas da árvore, no caso, tá? É a sua cadeia, é a cadeia que você gerou. Então, se você percorrer essa árvore em pós-ordem, você vai ter a cadeia que você gerou aqui, tá? Gerou a partir de quem? A partir do símbolo inicial. Então, você, a partir do símbolo inicial, vai aplicando regras de produção, gerando novas formas sentenciais, tá? E no final você vai ter uma cadeia com símbolos terminais. No final dessa geração, você vai ter uma cadeia com símbolos terminais, tá? Bom, então vamos fazer uma análise desse primeiro exemplo, né? Quem que é o alfabeto e quem são os símbolos? Bom, então vamos lá.
O alfabeto é um conjunto de símbolos. Que tipo de símbolos? Símbolos terminais, tá? Então, você tem que sempre lembrar que quando você fala de alfabeto, você está falando de símbolos terminais, tá? Símbolos pertencentes a cadeias, tá? Não a formas sentenciais, e sim cadeias, tá? Então, vamos lá. Quem são os símbolos? Bom, você tem aqui, ó, o sublinhado, Azinho, Bzinho, até Zzinho, né? Z minúsculo. A maiúsculo, B maiúsculo, até Z maiúsculo. E os números aqui de 0 a 9 são símbolos do seu alfabeto, tá? Quem são as cadeias e quem é a linguagem? Bom, primeiramente você não tem a cadeia vazia, né? Por quê? Porque o identificador ele tem que ter alguma letra, tá? Então você não tem cadeia vazia, você tem que ter o quê? Então vamos lá. Primeira possibilidade, não pode ser número, tá? Então, sublinhado aqui, pode ser um identificador, o sublinhado pode ser um identificador. Azinho, Bzinho até Zzinho podem ser identificadores, Azão, Bzão até Zzão também, tá? Então, esses identificadores aqui são os únicos que você consegue formar com um caractere só, tá? E aí você tem os identificadores aqui formados por 2 caracteres, né? Que é o máximo que nossos identificadores podem ter, 2 caracteres, tá? Então, quais são os identificadores com 2 caracteres que você pode ter? Ó, você pode ter sublinhado, sublinhado, sublinhado Azinho, sublinhado Bzinho, sublinhado Czinho, sublinhado Zzinho, sublinhado Azão, sublinhado Bzão, sublinhado Zzão, né? Sublinhado 0, sublinhado 1, sublinhado 9 e assim por diante, tá? Depois, ó, Azinho sublinhado, Azinho, 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 Bzinho, Azinho, Czinho, Azinho, Zzinho, Azinho, Azão, Azinho, Bzão, né? Tudo começando com Azinho aqui, né? Aqui é tudo começando com sublinhado, tá vendo? Tá? E aí você vai formar 0, 1 até a 9 aqui, né? Depois os começando com B aqui, tá certo? Depois com C, depois com Zzão, né? O último seria começando com Zzão, né? Até ZZ, que seria o último aqui. Então, nota que essa linguagem aqui, descrita por aquela gramática que eu mostrei para vocês agora há pouco, é uma linguagem finita, tá? Então, a pergunta aqui, o conjunto L é finito ou infinito? É finito, tá? Mas existem também linguagens que são infinitas, tá? Nós vamos ver daqui a pouco linguagens que são infinitas, tá? Então, vamos ao segundo exemplo aqui, que é o segundo exemplo da aula de hoje, que são frases em português, né? Então, vocês estudaram lá no ensino médio, né, que uma frase em português é de forma simplificada, né? Vamos simplificar ao máximo aqui para a gente poder dar um exemplo para vocês. É claro que exemplos reais eles são muito mais sofisticados, mas aqui a gente quer um exemplo simples, né? Então, a frase de uma forma simples, ela tem o quê? Um sujeito e um predicado, né? O sujeito ele consiste de um artigo e um substantivo, e o predicado de um verbo e de um objeto direto. E, por sua vez, o objeto direto consiste de um artigo e de um substantivo. Então, aqui, você já descreveu de maneira verbal como é que é a sua gramática, para você analisar uma frase, tá? Agora, você precisa descrever isso de maneira formal. O nome do curso é Linguagens Formais. Então, você tem que descrever essa gramática de uma maneira formal. Então, para descrever de uma maneira formal, você vai usar uma gramática, tá? E como é que é essa gramática? Da mesma forma que antes, você vai ter aqui, ó, um símbolo inicial, que é o símbolo que começa a geração da gramática, tá? A sua frase vai ter sujeito e predicado. Sujeito e predicado são não terminais, porque você não terminou a geração, né? O sujeito precisa ser expandido. Então, o sujeito ele é expandido em artigo e substantivo, e artigo pode ser o ou pode ser a aqui, tá? Então, vamos considerar apenas frases no singular, tá? Substantivo, eu coloquei aqui gato, cachorro, peixe, comida, né? O predicado vai ser verbo e objeto, né? Verbo é não terminar, objeto também. Objeto pode ser artigo e substantivo, da mesma forma que o sujeito, né? E o artigo e o substantivo já estão descritos aqui, então não preciso descrever novamente. E o verbo pode ser mordeu ou comeu. Pronto. Isso daqui para a gente é a nossa gramática, para frases em português, tá? E como é que a gente gera uma frase usando essa gramática? Vamos pensar o seguinte, né? Quem são os símbolos terminais aqui, né? Bom, os símbolos terminais, ó, vocês podem ver aqui, ó. O, a, gato, cachorro, peixe, comida, comeu e mordeu. Isso aqui são símbolos terminais da sua gramática, tá? Os símbolos terminais, eles são elementos do alfabeto,
Então veja que aqui o alfabeto, pessoal, não é só letra, né? O alfabeto são o quê? Palavras, né? Então nesse exemplo aqui o alfabeto são palavras. Quando você for estudar linguagem de programação, você vai ver que na linguagem de programação, quando você faz análise léxica, né, você obtém os chamados tokens, né? Tokens ou terminais, né? E os tokens eles podem ter mais de um caractere. Então, por exemplo, if, else são tokens, abre parênteses, abre colchetes são tokens, no caso de um caractere só. Identificadores são tokens, são terminais da sua gramática, tá? Quando você vai fazer o compilador, tá? A gente tem um curso aí no canal de compiladores, quem quiser pode assistir, tá? Mas aqui a gente está falando de uma maneira mais genérica, né? Então aqui os elementos do alfabeto são palavras, tá? Então veja que já mudou um pouquinho aí acerca do conceito que você já tinha na sua cabeça, tá? Ou seja, o alfabeto aqui não são só letras, o alfabeto aqui são palavras, tá? Então, como você gerar a cadeia, o cachorro mordeu o gato, né? O gato estava lá, dando um passeio noturno, olhando a lua, de repente ele cai na casa da vizinha, e na casa da vizinha tem um pitbull, né? E o pitbull se enfurece porque o gato invadiu o território dele e o pitbull dá uma mordida no gato, né? Então como é que a gente faz para gerar essa frase aqui, né? Bom, inicialmente você vai partir do símbolo inicial, frase, né? E veja que você só tem uma produção para a frase, né? Ao contrário do exemplo anterior que nós tínhamos duas produções para o símbolo inicial, aqui você só tem uma produção para o símbolo inicial, então é essa produção que você vai utilizar. Você vai estar utilizando aqui, ó. Frase gera sujeito e predicado. Então você vai aplicar a produção 1 aqui em frase, frase vai ser expandida para sujeito e predicado, e essa operação aqui, ela se chama derivação, tá? Então você fez uma derivação aqui, ou seja, você fez a aplicação da regra de produção 1 aqui, tá? Continuando então, você vai aplicar a regra de produção para sujeito, tá? Então o sujeito vai, aplicando a regra de produção 2 aqui para sujeito, o sujeito vai gerar artigo e substantivo. O predicado fica aqui, né? Ele continua porque ele não foi expandido, né? O artigo ele vai ser expandido usando a regra de produção 5, tá? Uma das regras de produção do conjunto 5 aqui, né? Então, o conjunto 5 tem duas regras, o e a. Então, a gente quer o, então a gente vai usar a regra de produção 5 aqui, tá? Vai usar a regra de produção artigo levando em o, tá? Vou expandir substantivo. Substantivo vai gerar o quê? Cachorro, tá? Então, vai ficar aqui, o cachorro. Vou expandir predicado agora, usando qual regra? 3, né? Predicado leva em verbo e objeto. Só tem essa regra para predicado, então é ela que eu vou usar, tá? Então, ó, predicado foi expandido em verbo e objeto, tá? Verbo vai ser expandido usando a regra 7 para verbo, né? O conjunto de regra 7. O conjunto de regra 7 tem mordeu e comeu. Eu quero mordeu, então eu vou utilizar a primeira produção desse conjunto de regras de produção aqui, tá? 7 aqui, tá? Objeto eu vou expandir, só tem uma regra de produção para objeto, então é ela que eu vou utilizar. Objeto gera artigo e substantivo, artigo gera o, substantivo gera gato, pronto, gerei a minha cadeia. Veja que a cadeia que eu gerei aqui, tá? É uma cadeia de símbolos terminais, né? Porque o, cachorro, mordeu e gato são símbolos terminais, tá? Então, veja que eles são símbolos terminais e a justaposição deles vai formar o que a gente chama de cadeia. E as outras coisas, professor? As outras coisas são formas sentenciais. Olha, isso aqui é uma forma sentencial, isso aqui é uma forma sentencial, forma sentencial, forma sentencial, forma sentencial. A única coisa que não é forma sentencial aqui é isso aqui, que isso daqui é cadeia, tá? É cadeia pertencente à linguagem gerada pela gramática. Linguagem gerada pela gramática. Presta atenção nisso. Linguagem, você sempre vai procurar uma gramática para gerar a linguagem, tá? Então, quando eu te dou uma linguagem, né, imagina o seguinte, eu te dei um exercício, te dou uma linguagem, essa linguagem pode ser descrita por várias formas, tá? Mas eu te dou uma linguagem e você tem que projetar o quê? Uma gramática para gerar essa linguagem, tá? Então, um dos problemas de linguagens formais é exatamente esse daí. Você projetar uma gramática para gerar uma linguagem. Uma gramática para gerar uma linguagem. Gramática é mecanismo de geração. E autômato, professor? Autômato é mecanismo de reconhecimento, tá? Vamos falar sobre isso um pouco mais adiante aí, tá? Então veja que esse tipo de gramática aqui
é um tipo de gramática que também eu consigo também representar, né, ela graficamente, né? Então, por exemplo, eu começo aqui a minha frase, né? Aplico a regra de produção aí, a frase gera sujeito e predicado, sujeito gera artigo e substantivo, tá? Artigo gera o, né? Substantivo gera cachorro, né? Predicado vai gerar, né? Predicado vai gerar verbo e objeto, verbo vai gerar mordeu, objeto vai gerar artigo e substantivo, artigo vai gerar o, substantivo vai gerar gato e pronto, acabou, certo? O cachorro mordeu o gato. O cachorro mordeu o gato é o quê? É uma cadeia da minha linguagem gerada por uma gramática, tá? Então espero que tenha ficado claro aí que gramática é um mecanismo de geração de cadeias, tá? Geração de cadeias, tá? Então vamos fazer uma análise desse segundo exemplo, tá? Bom, quem é o alfabeto e quem são os símbolos? Bom, alfabeto são símbolos e esses símbolos são símbolos terminais, tá? Então, os símbolos do alfabeto são sempre terminais. Então, se você pegar essa árvore aqui, né, e percorrer ela em pós-ordem, imprimindo as folhas, você vai ter a sua cadeia, tá? E essa cadeia contém apenas símbolos terminais, né? Então, quem são os símbolos terminais da minha gramática? O, a, gato, cachorro, peixe, comida, mordeu e comeu, tá? Quem são as cadeias? Quem são as cadeias, né? Quer dizer, eu quero que você liste todas as cadeias possíveis e quem é a linguagem. Bom, a linguagem, evidentemente, nesse caso também vai ser um conjunto finito, né? Então, por exemplo, você pega, por exemplo, aqui, ó, o primeiro artigo, o primeiro substantivo, né? O primeiro verbo, né? Aí depois você pega o primeiro artigo, o primeiro substantivo. Então, o gato mordeu o gato. Seria a primeira cadeia que você gera, né? Aí você vai fazendo as combinações aí, ó. O gato mordeu. Aí aqui você vai pegar o segundo artigo e o primeiro substantivo. Então, a gato. Então veja aqui, ó, que você já não tem concordância aqui, né? Por quê? Porque você, nas suas regras de produção, você não previu concordância, tá? Então a concordância, ela faz parte da sintaxe, tá? Não faz parte da semântica, mas da sintaxe. Então você teria que fazer uma gramática para ter concordância aqui, tá? Então você teria que modificar algumas regras de produção para que essa gramática pudesse implementar aí para você a concordância, tá? E aí você pode fazer uma lista aí de todas as cadeias possíveis e vai ser um número finito de cadeias, tá? Então observe que algumas cadeias, apesar de sintaticamente corretas, não fazem sentido semanticamente. Por exemplo, o peixe comeu o gato, né? Só se o gato tiver picado para o peixe comer o gato, né? Não tem como um peixe comer um gato, tá? E os ossos estarem triturados para o peixe poder comer o gato inteiro. Mesmo assim, ele vai demorar muito tempo, né? Mas enfim, né? Muitas cadeias não vão fazer sentido semanticamente. Por quê? Como eu falei para vocês no começo da aula, né? Quando você projeta uma gramática, você se preocupa apenas com a sintaxe, você não se preocupa com a semântica, tá? Então, por exemplo, algumas construções em C, né? Por exemplo, você faz lá if, por exemplo, A recebe 9, né? Você queria falar if A igual a 9, mas você colocou if A recebe 9 em C, por exemplo. O compilador não vai reclamar, tá? Mas era isso que você queria fazer? Não. Você queria fazer if A igual a 9, então você teria que usar igual, porque o operador de igual em C é igual. Então, apesar do seu programa estar sintaticamente correto, ele está semanticamente correto, porque o que você queria fazer não é aquilo que o programa está fazendo, tá? Então, presta atenção nisso. O aspecto semântico, às vezes, não é coberto apenas pela gramática, tá? Então, presta atenção nisso daí para você não cometer esses erros, tá? Então, vamos fazer algumas observações. Observe que nos exemplos dados, começamos a geração das cadeias a partir de um símbolo em negrito. Então, todos os símbolos em negrito são símbolos não terminais, tá? E esse símbolo é denominado símbolo inicial. O símbolo inicial faz parte dos símbolos não terminais. O símbolo inicial é um não terminal, ele faz parte dos símbolos não terminais, tá? Então, a partir do símbolo inicial, vamos aplicar as regras denominadas regras de produção para expandir esses símbolos. Que símbolos? Não terminais, tá?
Os símbolos que podem ser expandidos são chamados de símbolos não terminais, pois não terminam a geração. Tá? Então, o símbolo inicial é um símbolo não terminal. Os símbolos do alfabeto são chamados símbolos terminais. Então, quando você fala só símbolo, e não fala se é terminal ou não terminal, subentende-se que é um símbolo do alfabeto. Quando você quer se referir aos símbolos que não fazem parte do alfabeto, você tem que colocar a palavra símbolos não terminais, ou também chamar esses símbolos de variáveis, tá? Tem essa outra possibilidade de você estar chamando esses símbolos não terminais de variáveis, tá? Então, os símbolos terminais eles não podem ser expandidos, ou seja, você terminou a sua geração quando você chega nos símbolos terminais, tá? Então, aqui a gente deu uma noção bastante precisa, tá? Apesar de informal, apesar da gente não ter formalizado, a gente mostrou aqui o que é gramática, o que é linguagem, como a gramática gera linguagem. As linguagens aqui elas podem ser infinitas ou finitas. Nós demos exemplos aqui de duas linguagens finitas, tá? Por que finitas? Porque são conjuntos com um número finito de elementos, tá? E na próxima aula aí, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como formalizar a noção de gramática, tá? E vamos dar mais exemplos aí de gramáticas para vocês, ok? Então é isso por enquanto e até a próxima aula.